E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta com a resolução da última prova de matemática aplicada na EPICAR, Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Hoje com a questão de número 18 da prova versão A, né? E o enunciado da questão é o seguinte: considere os números reais representados na reta real abaixo. Tá aí a reta numerada, né? Analise cada proposição abaixo quanto a ser verdadeira V ou falsa F. Então, a primeira proposição é essa aqui, ó, raiz quadrada de y menos x sobre menos z ao quadrado é necessariamente um número que pertence ao conjunto dos racionais negativos, que é menos. Bom, quando a gente tem esse tipo de palavra aqui, ó, necessariamente, sempre, a gente já pode desconfiar, né? Não quer dizer que seja falsa a proposição, mas há uma chance muito grande de ser, né? Então, fique atento com essas palavrinhas quando elas aparecem na sua prova. Bom, primeira coisa que nós vemos aqui é que, com relação ao y, o y ele é um número que está entre menos 1 e 0. E o x ele está entre menos 3 e menos 2. Ok? Vamos fazer o seguinte, vou multiplicar essa desigualdade aqui toda por menos 1. Lembrando que com isso eu vou inverter o sinal da desigualdade, certo? Então vai ficar, ó, 3 maior que menos x, que é maior do que 2, certo? Que eu posso também reescrever da seguinte forma: 2 é menor que menos x, que é menor do que 3, certo? Então vamos considerar novamente aqui, ó, essas duas desigualdades, agora escrevendo assim, ó. Repete essa primeira desigualdade aqui e vamos reescrever a segunda desigualdade. Certo? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou somar essas duas desigualdades. Como que eu vou fazer isso? 2 somado com menos 1 vai dar 1. Isso tudo menor do que? Somando isso com isso, dá y menos x. Menor do que? Somando 0 com 3, aqui vai dar 3. Logo, eu tenho que a diferença y menos x é um número entre 1 e 3. E se você for fazer a verificação aqui, ó, na reta numerada, você vai ver que isso é verdade. Porque qual vai ser o valor mínimo de y menos x, da diferença y menos x? Será quando y se aproximar de menos 1 e x se aproximar de menos 2. A diferença vai dar próxima de 1. E qual vai ser o valor que vai se aproximar do máximo de y menos x? É quando eu tiver o y mais próximo de 0 e o x mais próximo de menos 3. Então, essa diferença vai dar aproximadamente igual a 3. Né? Não vai ser igual, né? Vai ser menor, né? Como nós demonstramos aqui, né? Mas vai ficar próxima de 3. Né? Bom, se a diferença y menos x é um número entre 1 e 3, eu posso, né, supor, vamos colocar aqui, ó, supondo y menos x igual a 2, que é possível, né, uma vez que y menos x está entre 1 e 3. Então, eu teria aqui a raiz quadrada de y menos x seria igual a raiz quadrada de 2. E isso aqui é o que? É um número irracional. Certo? Raiz de 2 é um número irracional. E nesse caso,
o que eu teria? Ainda que eu tenha o z, né, pertencendo ao conjunto dos números racionais positivos, né? Então, se eu fizer z pertencente ao conjunto dos números racionais positivos, eu teria ainda assim que raiz de y menos x sobre menos z ao quadrado, isso aqui também seria irracional. Ok? Portanto, essa operação aqui não resulta necessariamente um número que pertence ao conjunto dos racionais negativos. Ela pode resultar num número irracional. Então, essa proposição é falsa. Então, a primeira aqui seria falsa. Segunda proposição. Então, a primeira eu já vi que é falsa, né? Y ao quadrado é tal que 0 menor que y ao quadrado, que é menor do que 1. Bom, nós sabemos que menos 1 é menor do que y, que é menor do que 0. Vamos multiplicar novamente isso tudo por menos 1. Então, vai ficar 1, lembrando de mudar o sinal, né? Maior que menos y, que é maior do que 0. Ok? Isso é a mesma coisa também que eu escrever 0 menor do que menos y, que é menor do que 1. Vamos pegar e vamos elevar tudo aqui ao quadrado. Como que ficaria? Ficaria, ó, 0 ao quadrado menos y ao quadrado, né? Lembrar de colocar entre parênteses. E aqui 1 ao quadrado. Isso aqui seria a mesma coisa que se eu escrever 0 menor do que y ao quadrado, que é menor do que 1. Né? Menos y, né, entre parênteses, obviamente, ao quadrado, é a mesma coisa que eu escrever y ao quadrado. Ok? Então, essa segunda proposição, ela é verdadeira. E a última proposição, o inverso do oposto de x é um elemento compreendido entre 1 e 2. Então, essa aqui é verdadeira. Vamos, então, para a terceira. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, né? Eu sei que o x, ele é um número entre menos 3 e menos 2. Certo? Primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar tudo aqui por menos 1. Então, isso aqui vai ficar, ó, 3, lembrando de inverter o sinal da desigualdade, maior que menos x, que é maior do que 2. Perfeito? E agora, o que eu vou fazer? Né? Aqui eu calculei aqui o oposto de x. Então, eu sei que o oposto de x está entre 2 e 3. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou inverter toda essa desigualdade. Lembrando que quando eu fizer a inversão dessa desigualdade, eu tenho que alterar o sinal da desigualdade novamente. Então, isso aqui vai ficar 1/3 menor do que menos 1 sobre x, que é menor do que meio. Né? Vejam que eu tenho que inverter o sinal da desigualdade quando eu faço isso, porque senão ficaria 1/3 maior do que 1/2. Obviamente, isso aí ficaria falso. Né? Portanto, eu tenho que o inverso, né? O inverso do oposto de x, que vai ser o menos 1 sobre x, ele é um número que está entre 1/3 e meio. E ele diz aqui, ó, que o inverso do oposto de x é um número compreendido entre 1 e 2. Então, isso aqui também é falso.
ok? Então, sobre as proposições, tem esse aqui, apenas uma é verdadeira. Gabarito, letra A. Beleza? Isso aí, gente. Se você gostou aí dessa solução, deixa um like aí, né, no vídeo. E mais do que isso, né, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para você estar sempre recebendo a notificação de novos vídeos. Ok? É isso aí, até a próxima então.